A chuva caía fina sobre as telhas envelhecidas do ponto de ônibus, um véu cinzento que cobria a cidade e parecia ecoar o peso que Lúcia sentia em seus ombros. O cheiro úmido da terra molhada misturava-se ao fumo exausto dos carros que passavam, turvando a paisagem à sua volta. Seus pés doíam, um latejar constante que as décadas de ficar em pé no quiosque de flores haviam cravado em sua carne. As rugas ao redor dos olhos, marcadas não por risadas soltas, mas por um cansaço silencioso, pareciam aprofundar-se a cada gota que escorria pelo vidro embaçado. Ela puxou o casaco de tricô, já desbotado, mais para se abrigar do frio que vinha de dentro do que do vento gélido da rua. Lúcia sentia-se um borrão, uma silhueta desbotada contra a tapeçaria vibrante do mundo. No ônibus lotado que a levava de volta para casa, ninguém a notava. Os jovens afundados em seus celulares, as mães com seus filhos barulhentos, os casais trocando sussurros íntimos, todos passavam por ela como se fosse ar. Seus olhos cinzentos, outrora cheios de uma vivacidade ingênua, agora refletiam apenas a paisagem que fugia pela janela. Edifícios cinzentos, lojas coloridas que nunca a convidavam para entrar. A vida borbulhante da cidade, onde ela era apenas mais um grão de areia. Os vendedores de pão na padaria, os açougueiros no mercado, os vizinhos no elevador, todos a cumprimentavam com a polidez automática que se reserva a um móvel antigo, presente, mas sem presença real. Era como se, com o tempo, ela tivesse desenvolvido uma espécie de camuflagem involuntária, tornando-se perita em desaparecer na multidão, uma mestra na arte da invisibilidade. Ninguém via a dor silenciosa que carregava, o vazio no peito que pulsava sob as camadas de um casaco e de uma vida sem expectativas. Antes de continuar, deixa um like e me conta de onde você está me ouvindo. Isso ajuda demais. Foi dentro das paredes de um casamento sem calor que Lúcia aprendeu a se apagar. Jorge, seu falecido marido, era um homem de silêncios frios e palavras que cortavam como lâminas de gelo. Você está engordando, Lúcia. Quem vai te querer agora? Ele dizia. E cada sílaba era um tijolo a mais no muro que ela construía ao redor de si. Não havia toques de carinho, não havia olhares de admiração, apenas uma coexistência funcional, vazia de afeto. Ela lembrava-se de uma noite, muitos anos atrás, quando tentou vestir um vestido que guardava de sua juventude, tingido com a cor do pôr do sol. Os cabelos, então menos salpicados de prata, haviam sido arrumados com esmero. Jorge, sentado em sua poltrona, nem sequer ergueu os olhos do jornal. Vai sair? Não se atrase para o jantar, ele resmungou. E o vestido, a esperança, tudo murchou como uma flor sem água. Foi ali, naquele jardim seco, que ela começou a murchar também. Os espelhos viraram inimigos, os sorrisos forçados. Ela se viu encolhendo, não apenas fisicamente, mas em alma, tornando-se uma sombra da mulher que um dia sonhou ser. As conversas que não aconteciam, os abraços que nunca vinham, o sexo que era uma obrigação mecânica e fria, tudo isso transformou Lúcia numa sobrevivente. Ela sobreviveu à ausência de amor, à ausência de reconhecimento, à ausência de si mesma. Para não sentir a dor lancinante da rejeição ou do abandono, ela construiu o muro, um muro alto, impenetrável, onde cada tijolo era uma lembrança de uma palavra cortante, de um olhar distante, de uma mão que nunca a alcançou. Sobreviver significava não esperar, não desejar, não sonhar. Quando Jorge partiu, não houve lágrimas de luto, mas um tipo estranho de silêncio. Um silêncio que, a princípio, parecia uma libertação, mas logo se revelou ser apenas uma nova forma de solidão. A casa, antes cheia da presença opressora e invisível dele, agora estava vazia. Mas Lúcia continuava a se mover por ela como um fantasma, perpetuando ritos e rotinas que não tinham mais propósito. O café da manhã silencioso, o jantar para um só, as noites de TV sem companhia, onde o som da tela era o único diálogo. Ela se tornou a florista, não por paixão, mas por um desejo desesperado de estar cercada de vida, mesmo que essa vida fosse silenciosa e enraizada em vasos de barro. As flores eram bonitas, elas recebiam carinho e atenção e murchavam com uma dignidade que Lúcia sentia ter perdido há muito tempo. Sua rotina era um relógio preciso e imutável. Acordava antes do sol, os ossos estalando em protesto contra a umidade da manhã. Um café preto, sem açúcar, para disfarçar o amargor que sentia na boca. O trajeto até o quiosque, o mesmo ônibus, os mesmos rostos que não haviam. No trabalho, arrumava os buquês com a meticulosidade de uma artesã. As mãos ásperas de terra e água, os dedos ágeis apesar da rigidez dos nós. Ela via as noivas, as mães recebendo presentes, os namorados escolhendo rosas vermelhas, e um nó apertava sua garganta. Não era inveja, mas uma melancolia profunda, a lembrança dolorosa de um amor que ela nunca teve, uma paixão que nunca floresceu em seu próprio jardim. Ela era a guardiã das flores de outros, a espectadora dos romances alheios,
enquanto o seu próprio livro permanecia com as páginas em branco, um conto nunca contado. Às vezes, quando o quiosque estava vazio e o sol da tarde filtrava por entre as pétalas das orquídeas, Lúcia se permitia um momento fugaz de devaneio. Ela via uma senhora mais velha, talvez de sua idade, de mãos dadas com um homem no parque, os dois rindo de uma piada silenciosa. Via um casal jantando à luz de velas em um restaurante que ela só conhecia de vista, os olhos dele cheios de admiração por ela. Eram flashes, vislumbres de uma vida que parecia pertencer a um universo paralelo. Mas Lúcia era rápida em reprimir esses pensamentos. A mão invisível de Jorge a lembrando de sua realidade. Bobagem, Lúcia. Essas coisas não são para você. Você já passou do tempo. E a voz, mesmo que fosse apenas em sua cabeça, era suficiente para sufocar qualquer chama incipiente de esperança. Ela era prática, realista. Sua vida era aquela, e ponto final. Aceitação era a sua armadura. A indiferença, seu escudo. Seus cabelos grisalhos, antes uma fonte de preocupação, agora eram apenas parte dela. Um mapa silencioso do tempo que havia passado. As rugas ao redor da boca, testemunhas de sorrisos que nunca atingiram os olhos e de palavras que foram engolidas antes de serem proferidas. Ela observava a si mesma no reflexo da vitrine embaçada de um prédio, uma figura pequena, curvada pelo peso invisível da vida. Quem vai te querer agora? A pergunta de Jorge ecoava, uma melodia sombria que a acompanhava por entre as ruas, pelos corredores do mercado, até o silêncio do seu apartamento. Ela havia se convencido de que sua validade havia expirado, que seu corpo era apenas uma casca envelhecida, sem graça, sem atrativo, sem o poder de incendiar o desejo de ninguém. A solidão de Lúcia não era um lamento alto ou um choro copioso. Era uma coisa quieta, uma névoa que impregnava cada cômodo da sua casa, cada canto da sua alma. Era o cheiro de um bolo que ela fazia e dividia com ninguém, o silêncio de uma noite sem um boa noite, a ausência de um toque casual. Ela havia se acostumado a essa presença vazia, a esse espaço ao seu lado na cama que permanecia intocado. Era sua zona de conforto, por mais paradoxal que parecesse. O medo de quebrar esse silêncio, de desmantelar o muro que a protegia da dor, era maior do que a vontade de sentir calor. Ela havia se resignado, ou melhor, havia se blindado. O mundo podia girar, as pessoas podiam se apaixonar e se reconectar, mas Lúcia havia se convencido de que sua história já havia sido escrita, e não havia espaço para novos capítulos. O amor era para os corajosos, para os jovens, para aqueles que não tinham cicatrizes invisíveis cobrindo cada centímetro de sua alma. E Lúcia, com sua teimosia silenciosa e sua dignidade sofrida, havia decidido que seu coração não estava mais aberto para visitas. Ele estava fechado, lacrado, protegido por aquele muro que demorou décadas para construir e que parecia inabalável. O sol da tarde espremia-se entre os prédios altos, mas ainda assim, a brisa que soprava pelas ruas de paralelepípedos carregava o cheiro úmido da chuva da manhã. 3 dias haviam se passado desde que Davi, com seus olhos curiosos e seu sorriso que irradiava um calor que Lúcia não sentia há décadas, a ajudara com as orquídeas. Ela havia tentado empurrar aquela breve interação para o fundo da sua mente, um incidente isolado, uma gentileza rara que não significava nada além de educação. Mas, para sua surpresa e um leve desconforto, ele retornou. Não era a mesma hora do dia, e o quiosque estava menos movimentado. Davi se aproximou lentamente, as mãos nos bolsos do paletó bem cortado, um homem que parecia carregar o peso de um mundo de responsabilidades, mas cujos olhos ainda guardavam uma calma incomum. Ele trazia consigo uma sacola de papel de uma livraria chique, e Lúcia, com sua discrição habitual, apenas observou-o de canto de olho, enquanto ajeitava um buquê de astromélias. "Bom dia, Lúcia", ele disse, a voz grave e macia como um bálsamo. "Espero não estar incomodando." Ela ergueu o olhar, surpresa por ele se lembrar de seu nome. "Bom dia, senhor." "Não, de forma alguma." Ela tentou manter a voz neutra, profissional, o muro erguido entre eles. Davi sorriu, um sorriso que alcançava seus olhos, e parecia acender uma luz lá dentro. "Eu queria ver se tinha uma daquelas orquídeas roxas que você estava organizando outro dia, para o meu escritório. Acho que elas dariam um toque de vida a um canto um tanto sério demais." Lúcia sentiu uma pontada estranha no peito. Orquídeas roxas. Ele havia reparado. Ele a vira, de fato, trabalhando com elas, não apenas um borrão sem forma. "Claro, senhor. Tenho algumas muito bonitas hoje." Ela se virou para a prateleira superior, onde as orquídeas mais robustas descansavam, seus vasos pesados e a sua altura exigindo um esforço que, com a idade, tornava-se cada vez mais difícil. Enquanto Lúcia esticava o braço, sentindo o tendão repuxar no ombro, Davi se moveu. Com uma agilidade inesperada para um homem de sua idade, ele se posicionou ao lado dela, estendendo a mão. "Permita-me."
Sem esperar por uma resposta, ele alcançou o vaso de cerâmica pesada, seus dedos longos e fortes envolvendo a base com facilidade. Ele o desceu com delicadeza, pousando-o sobre a bancada. Lúcia o encarou, as palavras presas na garganta. Ninguém fazia aquilo por ela. Ninguém. Jorge teria resmungado que ela era desajeitada demais. Os clientes esperavam que ela o servisse, não o contrário. Ah, obrigada, não precisava. A voz dela saiu um pouco mais aguda do que o normal. Bobagem. É um prazer. Flores bonitas merecem ser manuseadas com cuidado. Ele respondeu, seus olhos fixos na orquídea, mas com um subtexto que Lúcia, por mais que tentasse ignorar, sentiu direcionado a ela mesma. Ela mostrou-lhe as opções, descrevendo as nuances das cores e a durabilidade de cada uma. Davi a ouvia com uma atenção que ela não recebia há décadas, desde que sua mãe morrera. Ele não a interrompia, não checava o celular. Parecia absorver cada palavra, cada movimento de suas mãos enrugadas enquanto ela mostrava as pétalas. Depois de escolher a orquídea, Davi disse: Lúcia, já é quase hora do almoço. Posso te convidar para um café ali na esquina. Tem uma padaria que faz um pão de queijo excelente, e o café de lá é bem aromático. O convite a pegou de surpresa. O nó que apertava seu peito apertou ainda mais. Um café? Com um homem? Depois de tantos anos de reclusão, de se apagar, de se convencer de que era invisível, de repente, um homem que parecia realmente vê-la estava oferecendo um café. A voz de Jorge ecoou em sua mente, um sussurro frio. Você já passou do tempo, Lúcia. Quem vai te querer agora? Ah, senhor, eu não posso. Eu preciso arrumar aqui o quiosque, tenho muitas coisas para fazer. Ela gaguejou, o olhar desviando para as flores, como se elas pudessem salvá-la da situação. Além disso, sou velha para essas coisas, não acha? Um café não é apropriado. Davi inclinou a cabeça, seus olhos fixos nos dela. Não havia julgamento, apenas uma calma curiosidade. Velha? Lúcia, você é uma mulher de uma beleza rara. E o que tem a ver a idade com um café entre duas pessoas? É apenas um café. E eu vejo você, Lúcia. Vejo sua dedicação, sua gentileza, e vejo que você não precisa carregar o peso do mundo sozinha. As últimas palavras a atingiram como uma flecha suave, mas precisa. Eu vejo você. Ninguém nunca dissera isso a ela. Ninguém a vira de verdade, não nos últimos 30 anos. Ela sentiu um calor subir pelo pescoço, uma mistura de constrangimento e uma sensação estranha e perigosa de ser reconhecida. Era como se a parte mais vulnerável e escondida de sua alma tivesse sido tocada, e Lúcia não sabia se estava mais apavorada ou estranhamente aliviada. Senhor, eu não estou acostumada com isso. Minha vida é outra. É o quiosque, a casa. Não tenho tempo para cafés. Ela tentou se desvencilhar, o hábito de recusa tão forte quanto o próprio ar que respirava. Era mais fácil ficar atrás do muro, onde a segurança da invisibilidade a protegia da possibilidade de ser ferida novamente. Davi não forçou. Ele apenas assentiu, um sorriso levemente entristecido, mas ainda ali. Eu entendo, mas as coisas podem ser diferentes, Lúcia. Às vezes a gente só precisa de alguém para nos mostrar que existe outra forma de ver o mundo, e a nós mesmos. Ele pegou a orquídea, pagou com um cartão e, antes de sair, depositou a sacola da livraria sobre o balcão. Este é para você. Um pequeno presente. Não é uma desculpa. É apenas porque achei que gostaria. E com um aceno gentil, ele se foi, deixando a orquídea e a sacola em seu rastro. Lúcia ficou ali, imóvel, o cheiro de café fresco misturando-se ao perfume das flores. A sacola de papel trazia um livro, Jardins Secretos. O título dizia, em letras cursivas e elegantes. Suas mãos ásperas tremeram levemente ao pegá-lo. Ninguém lhe dava presentes assim, sem motivo, sem cobrança. O gesto de Davi, sua paciência, sua persistência silenciosa, abriam fissuras no muro que ela havia construído com tanto esmero. Naquela noite, em seu apartamento silencioso, Lúcia abriu o livro. As palavras sobre um jardim abandonado que é redescoberto e floresce novamente eram um espelho assustador e convidativo. Ela leu sob a luz amarelada de sua luminária, a solidão que antes parecia um cobertor, agora parecendo mais um peso. Davi a vira. Ele a vira de uma forma que Jorge nunca o fez, de uma forma que ela mesma havia esquecido. No dia seguinte, Davi apareceu novamente. Desta vez, ele não veio comprar flores. Ele a encontrou na entrada do quiosque, lutando para abrir a pesada porta de ferro que sempre emperrava. Seus dedos já inchados pela artrite tremiam com o esforço. Antes que ela pudesse sequer resmungar, Davi já estava ali, a mão firme no ferro frio. E com um puxão suave e determinado, a porta se abriu com um ranger resignado. Bom dia, Lúcia, ele disse.
como se fosse a coisa mais natural do mundo. Parece que esta porta é teimosa, Lúcia o encarou. Havia uma espécie de desamparo em seu rosto, uma pequena ruga de frustração que Davi notou de imediato. Bom dia, senhor. Sim, ela sempre dá trabalho. Deixe-me ajudar a fixá-la. Não quero que você se machuque. E Davi, um homem claramente de posses, vestindo roupas impecáveis, se abaixou, examinando a dobradiça e o batente. Ele tirou uma pequena ferramenta do bolso do paletó, uma espécie de canivete multiuso, e com alguns ajustes, a porta se abriu e fechou com muito mais facilidade. Pronto! Melhor assim, não é? Lúcia estava atônita. Ele não precisava fazer aquilo. Nenhum homem jamais fizera. Jorge a teria ignorado ou a criticado por ser fraca demais. Ver Davi ali, tão à vontade em seu mundo simples e funcional, cuidando de um pequeno problema dela, quebrou mais um pedaço do gelo em seu coração. Ela sentiu uma pontada de vergonha pela sua própria rigidez, pela forma como tentava afastá-lo. Senhor, muito obrigada, eu não sei como agradecer. Ele apenas sorriu. Não há de quê. Pequenas coisas, Lúcia, são as pequenas coisas que tornam o dia mais leve. E a propósito, aceita aquele café hoje? Eu trago para você, aqui no quiosque, se não quiser sair. A oferta era ainda mais gentil, mais atenciosa. Ele estava se adaptando à sua recusa, buscando uma forma de alcançá-la sem forçar. Lúcia sentiu os olhos marejarem. Ninguém tinha sido tão gentil com ela em toda a sua vida adulta. Era a inversão completa do que ela sempre conhecera. Ela, que sempre fora a cuidadora, a servidora, a que se colocava em segundo plano para atender às necessidades dos outros, agora se via no centro da atenção de alguém. E não era uma atenção que a diminuía ou a explorava, mas uma que a via e a valorizava. Um café? Sim. Aceito, ela sussurrou, a voz embargada, surpreendendo a si mesma. Davi irradiou um sorriso genuíno. Excelente. O que você toma? Preto? Com leite? Açúcar? Preto, por favor, sem açúcar. Ela respondeu sentindo um rubor nas bochechas. Um rubor que ela pensou ter esquecido. Ele voltou alguns minutos depois, trazendo 2 xícaras de café fumegante e um pequeno pacote de biscoitos de queijo. Ele depositou uma xícara na bancada em frente a ela e sentou-se num pequeno banquinho que ela usava para alcançar as prateleiras mais altas, parecendo perfeitamente à vontade no seu pequeno e simples universo. O cheiro do café quente misturou-se ao perfume das rosas. Você leu o livro? Ele perguntou dando um gole em seu café. Lúcia assentiu, as mãos ao redor da xícara quente. Sim, é muito bonito e triste ao mesmo tempo. Sim, mas também é cheio de esperança, não acha? A ideia de que, mesmo um jardim esquecido, se receber um pouco de carinho e atenção, pode voltar a florescer. Davi disse, seu olhar suave pousando sobre as rugas finas ao redor dos olhos dela. Acho que algumas pessoas são como esses jardins. Elas se fecham, se escondem, mas a vida sempre encontra um jeito de voltar. Era uma metáfora transparente, e Lúcia sabia que ele estava falando dela. A defensiva, o muro que ela havia erguido, vacilou perigosamente. Era assustador ser vista com tanta clareza. Era aterrorizante pensar na possibilidade de quebrar as barreiras que a protegiam. E se ela se permitisse sonhar de novo? E se ele, como tantos outros antes, acabasse por ir embora? A dor seria insuportável. Senhor Davi, ela começou, a voz trêmula. Eu aprecio muito a sua gentileza, mas eu não sou o tipo de mulher que inspira isso. Eu já sou velha, meu corpo não é o mesmo. As marcas do tempo, elas estão por toda parte. Sou um jardim que já deu todas as suas flores. Não há mais nada a oferecer. Ela se sentia compelida a ser honesta, a afastar qualquer ideia romântica que ele pudesse estar formando. Ela não queria iludir, nem ser iludida. A memória das palavras de Jorge, quem vai te querer agora, era um tormento constante. Davi colocou sua xícara de café na bancada e, com um movimento lento e deliberado, estendeu a mão e pousou-a suavemente sobre a dela, que estava descansando no balcão. O toque era gentil, caloroso, mas firme. Uma corrente elétrica percorreu o braço de Lúcia, uma sensação que a surpreendeu pela intensidade e pela familiaridade quase esquecida. Lúcia, ele disse, a voz baixa, mas carregada de uma convicção inabalável, as rugas que você carrega são a história de uma vida vivida, a sabedoria que você conquistou. Seus cabelos grisalhos são como fios de prata, que brilham com uma dignidade que a juventude não pode compreender. Você fala do seu corpo como se fosse um fardo. Mas eu vejo a força que você tem, a graça em seus movimentos, a beleza que irradia de dentro para fora. Ele apertou a mão dela levemente. Você não é um jardim que já deu todas as suas flores, Lúcia. Você é um jardim que está esperando para florescer de um jeito novo, mais profundo, mais resiliente. E para mim, Lúcia,
Tu me incendias. As últimas palavras a atingiram com a força de um raio. Tu me incendias. Lúcia piscou, tentando processar o que acabara de ouvir. As bochechas estavam em chamas, o coração batendo descompassado no peito como um beija-flor preso. Ninguém, jamais, a havia olhado daquela maneira, falado com ela daquela forma. Jorge a fazia sentir-se gasta, invisível, um fardo. Davi, com um simples toque e algumas palavras sinceras, a fazia sentir-se vista, desejada, viva. A dor silenciosa que a acompanhara por décadas, a sensação de ser um fantasma começou a se dissipar, mesmo que por apenas um momento, sob o calor penetrante do olhar de Davi. O muro. Ela o sentia desmoronar, tijolo por tijolo, sob a força avassaladora daquelas palavras. E aterrorizada, ela percebeu que, talvez, o mais assustador de tudo não era a dor que poderia vir, mas a esperança que estava nascendo. As palavras de Davi, tu me incendias, reverberavam no ar úmido do quiosque, misturando-se ao perfume das gardênias e ao cheiro persistente de terra molhada. Lúcia sentiu o rosto queimar, um rubor há muito esquecido, enquanto a mão de Davi ainda repousava suavemente sobre a sua. Era como se um raio de sol, há décadas aprisionado por pesadas nuvens, finalmente tivesse encontrado uma fenda para iluminar o escuro de sua alma. Ela estava aterrorizada e, ao mesmo tempo, estranhamente viva. Nos dias que se seguiram, Davi continuou a aparecer. Não era mais apenas para comprar flores ou para tomar café. Ele trazia um pequeno pão de queijo da padaria para ela. Perguntava sobre seu dia com uma atenção genuína que desarmava Lúcia e observava-a com aqueles olhos calorosos que pareciam ver além das rugas, além dos cabelos grisalhos, direto para a essência da mulher que ela um dia fora e que agora, aos poucos, começava a despertar. Lúcia sentia-se flutuar, um medo delicioso se misturando a uma esperança que por vezes parecia assustadoramente real. A rotina silenciosa de Lúcia foi quebrada por sussurros e olhares. Os vizinhos, a funcionária da padaria, até mesmo a velha senhora que vendia temperos ao lado de seu quiosque, começaram a notar a presença constante e atenciosa de Davi. As fofocas, como ervas daninhas, cresceram rapidamente e não demorou para que chegassem aos ouvidos de Ricardo, seu filho. Ricardo, 35 anos, era um homem prático, com os pés fincados na realidade financeira e um olhar cínico para qualquer coisa que não se encaixasse em seus planos. Ligou para a mãe em um domingo à tarde, logo após o almoço que Lúcia costumava fazer sozinha, o silêncio da casa preenchido apenas pelo som da TV. Mãe, preciso conversar com a senhora sobre uma coisa. A voz dele, um pouco áspera, cortou a tranquilidade do momento. Lúcia sentiu um aperto no peito. Era sempre assim. As conversas com Ricardo quase sempre carregavam um tom de repreensão ou preocupação disfarçada. Pois não, meu filho. É sobre esse senhor que andam dizendo que está rondando o quiosque, esse tal de Davi. Eu soube que ele é um homem de posses, não é? Lúcia engoliu em seco. Aquele muro que ela sentia desmoronar com a presença de Davi, agora parecia se reerguer, tijolo por tijolo, sob o peso das palavras do filho. Sim, Ricardo. Ele é um cliente e um amigo. Amigo? Mãe, por favor, a senhora já tem 58 anos. Um homem milionário do nada se aproximando da senhora? Não seja ingênua. Pessoas assim não dão ponto sem nó. Ele deve estar querendo alguma coisa, seu dinheiro, talvez. O terreno do quiosque é valioso. E a senhora tem umas economias, não tem? A voz de Ricardo subiu um tom, a preocupação dele soando mais como uma acusação. Para com isso, mãe, é ridículo. A senhora já passou da idade de romance? É feio, mãe. O que as pessoas vão pensar? As palavras dele atingiram Lúcia como pedras. Ridículo. Feio. Passou da idade. Era a voz de Jorge novamente, mas com o timbre do filho, ecoando as mesmas frases que a haviam aprisionado por tanto tempo. Ela sentiu o rubor se transformar em vergonha, a esperança recém-nascida se encolher sob a sombra do julgamento. Seus olhos se encheram de lágrimas não derramadas, o nó na garganta apertando. Ricardo, por favor, não é nada disso. Ele só tem sido gentil. Gentil? Mãe, ele quer alguma coisa? Acorde. Não se deixe levar por palavras bonitas. A senhora viveu uma vida para o papai, se dedicou a ele. Agora está sozinha? É assim que é. Aceite, não comece a fazer papel de boba agora. Ele disse, e o silêncio do telefone, após sua despedida abrupta, foi tão frio quanto as palavras que a haviam cortado. Lúcia desligou o telefone, sentindo-se esvaziada. O cansaço físico que sentia nos ossos, nas rugas do rosto, era apenas um reflexo do cansaço da alma. O muro se reconstruía, mais alto e mais sólido do que nunca. Ela se sentia novamente invisível, não apenas para o mundo, mas para o próprio filho. Como poderia Davi vê-la?
Se nem mesmo seu sangue a enxergava como uma mulher digna de afeto e romance? Na manhã seguinte, Lúcia se viu desabafando com Ana, sua vizinha de bancada na feira. Uma mulher robusta e sorridente, com os cabelos cor de fogo e um coração de ouro. Ana vendia temperos e ervas medicinais e sempre tinha uma palavra sábia e um abraço quente para oferecer. O cheiro de cominho e alecrim misturava-se ao lamento de Lúcia. Ele disse que sou ridícula, Ana, que já passei da idade para essas coisas, que Davi só quer me enganar. Lúcia sussurrava, as lágrimas finalmente encontrando caminho pelas rugas. Ana a olhou com uma intensidade que poucas pessoas tinham. Ridícula, Lúcia? Ridículo é passar a vida inteira se apagando para caber na caixinha dos outros. Ridículo é abrir mão da sua felicidade por medo do que a vizinha fofoqueira vai dizer ou do que seu filho, que nunca viu um palmo da sua dor, vai pensar. Ana pegou a mão de Lúcia, apertando-a com força. Meu amor, você passou uma vida cuidando dos outros. Cuidou do seu marido que nunca a valorizou? Criou seu filho que agora te julga. Quando é que foi a sua vez, Lúcia? Quando é que você olhou no espelho e disse, eu mereço ser feliz? Lúcia ergueu os olhos, surpresa com a paixão nas palavras da amiga. Esse Davi, Lúcia, ele vê a mulher linda que você é. Ele vê a alma forte que você tem. Não liga para dinheiro, menina. Dinheiro ele já tem. Ele quer você, a mulher por trás da florista cansada. E se ele te faz sentir viva, se te faz sentir mulher de novo, então vai viver, menina. Vai viver. Você merece cada grama de felicidade que o mundo tem para oferecer. E quem não gostar, que vá plantar batatas. Ana finalizou, os olhos marejados, mas com um sorriso encorajador. As palavras de Ana foram como um bálsamo, mas também como um chamado para a batalha. Uma batalha não contra Ricardo, mas contra as vozes internas que a aprisionavam há tanto tempo. Lúcia pensou no olhar de Davi, na sua gentileza, nas palavras tu me incendias. A semente da esperança, plantada por ele e regada por Ana, começou a brotar, frágil, mas teimosa. Naquela noite, Lúcia ligou para Ricardo. A voz dela estava calma, mas havia uma resolução ferrenha que a surpreendeu. Ricardo, eu entendi o que você disse, mas preciso que você entenda uma coisa. Ela começou, antes que ele pudesse interromper. Eu passei a vida inteira vivendo para os outros. Para seu pai, que me fez acreditar que eu não valia nada. Para você, para garantir que tivesse tudo o que precisava. Eu me apaguei, me tornei invisível. Você não tem ideia do vazio que é viver assim. A voz dela falhou um pouco, mas ela continuou. Eu te amo, meu filho, mas a minha vida é minha. E se eu encontrar um pingo de felicidade, um pingo de carinho, um pingo de luz, eu tenho o direito de segurá-lo com todas as minhas forças. Eu não sou mais a mulher que se deixa diminuir. As pessoas podem pensar o que quiserem. Eu não me importo mais. Agora é a minha vez, Ricardo. É a minha vez de viver. O silêncio do outro lado da linha foi profundo. Ricardo não esperava aquela resposta. Lúcia não esperou pela dele. Desligou, o coração batendo forte, mas com uma sensação de leveza que não sentia há décadas. O muro não estava completamente demolido, mas ela havia criado uma porta e estava pronta para abri-la. Davi a convidou para jantar no sábado seguinte. Não era um restaurante chique, mas um bistrô acolhedor, com luzes baixas e música suave. Ele abriu a porta do carro para ela, empurrou sua cadeira e a tratou com uma reverência que Lúcia jamais experimentara. As horas passaram voando, preenchidas por conversas sobre livros, sobre a vida, sobre sonhos adiados. Lúcia se viu rindo de verdade, o som saindo livre e sem culpa. No final da noite, enquanto a chuva fina começava a cair novamente, ele a levou para casa. No hall de seu apartamento, o cheiro de orquídeas que ele havia comprado e levado para ela pairava no ar. A luz amarelada do corredor iluminava seus rostos. Davi pegou sua mão, os olhos fixos nos dela, a mesma intensidade calorosa que a fez sentir-se vista. Lúcia, ele sussurrou, eu gostaria de passar a noite com você. O pedido era simples, direto, e Lúcia sentiu um misto de pânico e um desejo ardente percorrer seu corpo. A imagem de seu corpo envelhecido, com as marcas do tempo, as estrias, a flacidez, as rugas que se aprofundavam no pescoço e no peito, invadiu sua mente. As palavras de Jorge sobre ela ser gasta, indesejável, ecoaram. Não sou sexy, ela pensou, a insegurança esmagando a pequena chama de coragem que havia acendido. Ela hesitou, o medo visível em seus olhos. Davi percebeu. Ele a segurou mais firme, um polegar acariciando a palma de sua mão. Lúcia, ele repetiu, a voz mais suave. Você não precisa ter medo. Não há nada em você que não seja lindo para mim. Eu quero estar com você. Quero te mostrar o quanto você é desejável, o quanto você é mulher. Ela olhou para ele, para a honestidade em seus olhos, para a paciência em seu sorriso. E pela primeira vez em muito tempo, Lúcia deixou o medo de lado
Acenou com a cabeça, um sim silencioso, e o guiou para dentro de seu apartamento. O apartamento dela cheirava a limpeza, a flores e a um toque de algo antigo, como memórias empoeiradas. Davi a beijou na sala, um beijo terno, lento, que explorava seus lábios com uma delicadeza que fez Lúcia tremer. Ele não tinha pressa. Cada toque era uma pergunta, e Lúcia, com seus suspiros, respondia com a entrega de uma alma sedenta. No quarto, à luz amarela do abajur, Lúcia começou a despir-se, as mãos trêmulas. Cada peça de roupa que caía era como um véu que revelava as imperfeições que ela pensou que a tornariam indesejável. Ela virou as costas para ele, envergonhada das marcas da idade, das rugas que contornavam seus quadris, da pele que já não tinha a firmeza da juventude. Mas Davi se aproximou por trás e a abraçou. Seus braços fortes envolveram a cintura dela, o queixo dele descansando em seu ombro. Ele beijou a pele do seu pescoço e Lúcia sentiu um arrepio. Você é linda, Lúcia, ele sussurrou em seu ouvido, a voz grave e macia. Cada linha, cada curva, cada marca de tempo no seu corpo é parte da mulher maravilhosa que você se tornou. Ele a virou gentilmente e Lúcia finalmente o encarou, seus olhos marejados. Ele não estava olhando com desejo bruto, mas com admiração, com uma ternura que curava as feridas invisíveis de décadas de desvalorização. Os dedos de Davi percorreram as rugas do seu rosto, a linha do seu maxilar, desceram pelo pescoço, sentindo a textura da sua pele. Não havia repulsa, não havia julgamento, apenas adoração. Ele a deitou na cama com uma delicadeza reverente. Cada toque era uma validação, um lembrete de que ela era carne e osso, desejável e desejada. Os lábios dele percorreram o seu corpo, demorando-se em cada curva, em cada imperfeição que ela tanto temia. Ele beijou suas mãos ásperas, suas rugas, seus cabelos grisalhos. Ele a fez sentir-se não apenas tolerada, mas celebrada. Enquanto Davi a acariciava, Lúcia sentiu algo que nunca havia sentido antes. Uma entrega total. Não era apenas o prazer físico, mas uma redescoberta de si mesma, um reencontro com a mulher sensual e vibrante que ela pensou ter morrido há muito tempo. O toque de Davi não era apenas físico, era uma terapia, um bálsamo para as feridas da alma, um convite para que ela florescesse. As palavras de Jorge, os julgamentos de Ricardo, tudo se dissipou na presença gentil e poderosa de Davi. Naquele abraço, naquele toque, Lúcia sentiu-se renascer. Ela sentiu seu corpo não como um fardo envelhecido, mas como um templo de experiências, de sabedoria, de uma beleza que havia amadurecido. Ela estava ali, nua, vulnerável e, pela primeira vez, verdadeiramente amada. As lágrimas de vergonha deram lugar a lágrimas de alívio, de gratidão, de uma felicidade que era tão avassaladora que quase doía. O silêncio da casa, antes preenchido pela solidão, agora estava repleto de sussurros, de suspiros, de uma melodia de dois corações que finalmente se encontravam. Naquele momento, Lúcia soube, com uma certeza profunda, que ela ainda estava viva e que, em seus 58 anos, seu jardim secreto estava finalmente pronto para florescer, incendiado pelo amor paciente e protetor de Davi. O riso que irrompeu dela parecia um som estranho, quase profano em sua própria casa. Não era um riso de despreocupação, mas de uma leveza recém-descoberta, um eco de algo que ela havia esquecido que existia. Ela tinha passado a vida inteira embalando a dor dos outros, tecendo panos para enxugar lágrimas que não eram suas. Agora, um fio de sol tênue esgueirava-se pelas frestas de sua alma, iluminando um canto empoeirado onde a esperança hibernava. Ele, com seu sorriso calmo e suas mãos que sabiam como tocar sem invadir, havia plantado essa semente. Ela sentia o perigo iminente da felicidade, a vertigem de desejar algo que parecia grande demais para caber em sua vida já tão definida. A notícia não demorou a se espalhar. Talvez por uma vizinha curiosa, talvez por sua própria incapacidade de esconder o brilho diferente nos olhos. Foi o filho, seu primogênito, quem a confrontou primeiro. Ele a pegou na cozinha, enquanto ela descascava batatas, um aroma familiar de terra e cozido pairando no ar. A voz dele era um chicote frio que a fez encolher. Mãe, o que está acontecendo? As pessoas estão falando. Ela se virou, a faca ainda na mão, sentindo o rubor subir-lhe ao rosto. Antes que pudesse formular uma resposta, as palavras dele a atingiram com a força de um soco. Ele quer o seu dinheiro, não quer? É claro que quer. Um homem daqueles, do nada. Que ridículo. A faca caiu com um tilintar metálico. As batatas rolaram pelo chão. O ridículo. Aquela palavra, mais do que qualquer outra, cravou-se em seu peito. Ela, uma mulher de certa idade, com a pele marcada pelo tempo, os ombros curvados por anos de fardos, ousando desejar afeto.
O que havia de ridículo em querer ser vista, ser tocada, ser amada, mesmo que tardiamente? A tristeza esmagadora a envolveu, esvaziando a sala de todo o ar. Ela sentiu as paredes do mundo que havia construído para si mesma desabarem sobre ela, sufocando aquele pequeno raio de sol que havia ousado entrar. A vergonha a consumiu, a culpa, a sensação de que, mais uma vez, ela havia falhado em atender às expectativas, em ser a mãe e a viúva perfeita, inatingível e inabalável. Ela se sentiu pequena, frágil, os ossos parecendo cristal, prestes a quebrar sob o peso do julgamento. As noites seguintes foram preenchidas por insônia, os pensamentos rodopiando como um redemoinho sombrio. Seria verdade? Estaria ela sendo ingênua, cega pela solidão? O rosto dele, tão gentil, tão paciente, parecia turvar-se com as palavras ácidas de seu filho. O que ela estava fazendo? Talvez estivesse realmente enlouquecendo. Ela buscou refúgio na única pessoa que sempre a havia visto de verdade. Lúcia, sua amiga de uma vida inteira. No pequeno apartamento de Lúcia, com o cheiro de café fresco e as plantas exuberantes, ela derramou sua alma. As lágrimas escorriam por seu rosto enrugado enquanto ela relatava as palavras cruéis do filho. A pressão esmagadora da família e da sociedade. Lúcia, com seus próprios cabelos prateados e olhos sábios, a ouvia em silêncio, a mão amiga repousando em seu ombro. Não havia censura, apenas compreensão. Quando ela finalmente silenciou, exausta, Lúcia apertou sua mão. Minha amiga, começou Lúcia, a voz suave, mas firme. Você passou a vida inteira cuidando de todo mundo. Dos seus pais, do seu marido, dos seus filhos. Você se apagou, não foi? Para que a chama deles pudesse brilhar mais forte. E agora que você ousa acender a sua própria, eles querem te apagar de novo. Lúcia fez uma pausa, o olhar intenso. Você merece ser feliz, mais do que qualquer um. Ele não te amou porque era rico ou poderoso. Amou você pela pessoa que você é, pela mulher que você se tornou, pelas rugas que contam sua história. Você acha que ele viu em você apenas uma conta bancária? Ou ele viu a alma linda que eu vejo, que você se recusa a enxergar em si mesma? Lúcia se inclinou, os olhos brilhando com uma convicção inabalável. Vai viver, menina. Deixa que falem. O que eles sabem da sua dor, dos seus silêncios? O que eles sabem da sua solidão? Nada. A vida é sua, e só sua. Não a entregue de bandeja para o medo e o julgamento alheio. As palavras de Lúcia foram um bálsamo, mas também uma injeção de coragem. Elas ressoaram em seu peito, despertando algo adormecido, uma força que ela pensava ter perdido há muito tempo. Ela retornou para casa com uma nova determinação, ainda que o coração tremesse. Não seria fácil. Enfrentar uma vida de expectativas silenciosas era mais difícil do que um grito ensurdecedor. Seu filho a esperava na sala, a expressão ainda carregada de desaprovação. Desta vez, ela não se encolheu. Parou diante dele, a coluna mais ereta do que havia se sentido em anos. A voz dela, a princípio, foi um mero sussurro, mas ganhou força a cada palavra, como um rio que começa manso e se torna caudaloso. Eu ouvi o que você disse. Eu ouvi o que todos pensam, e sei que é difícil para você entender. Ela respirou fundo, os olhos fixos nos dele, que pela primeira vez pareciam vacilar. Eu passei a vida vivendo para vocês, para seu pai, para você, para sua irmã, cuidando da casa, dos estudos, das preocupações. Abri mão dos meus próprios sonhos, dos meus próprios desejos, porque era o que uma boa esposa, uma boa mãe, fazia. Eu vivi para os outros e não me arrependo, porque amo vocês mais do que tudo neste mundo. Uma lágrima escorreu por sua bochecha, mas não era de tristeza. Era de uma libertação há muito aguardada. Mas agora, ela continuou, a voz firme e inabalável, agora é a minha vez. É a minha vida. E eu tenho o direito de viver o que me resta dela como eu quiser. Eu tenho o direito de sentir, de amar, de ser amada. Tenho o direito de ser feliz. Ela sabia que suas palavras podiam soar egoístas para ele, mas pela primeira vez ela não se importava. Se isso parece ridículo, ou se ele quer meu dinheiro, então que seja. Eu farei minhas próprias escolhas, e vou arcar com elas, sozinha se for preciso. A declaração não foi um pedido, mas uma afirmação. E pela primeira vez ela viu choque e talvez um lampejo de respeito nos olhos do filho. A decisão foi tomada, o confronto vencido. O próximo passo, a parte mais íntima e assustadora. A primeira noite juntos não foi um ato impulsivo, mas uma progressão natural da confiança que ele havia construído pacientemente. O coração dela batia forte, um tambor descompassado no peito. Quando ele a levou para o pequeno e acolhedor quarto. As luzes eram baixas, um abajur de luz quente lançava sombras dançantes nas paredes, e uma música suave e melódica tocava ao fundo, como um véu protetor. Ela sentiu o nervosismo prender sua garganta.
Não era apenas a novidade do momento. Era o peso de uma vida inteira de expectativas, de invisibilidade. A memória do próprio corpo, envelhecido, transformado, tornava a ideia de se despir aterrorizante. Ela pensava nas rugas que se aprofundavam no canto dos olhos, nas marcas de uma vida inteira de sorrisos e preocupações, na pele flácida que a gravidade havia reclamado. Quem ele veria ali? Seria capaz de ver a mulher por trás da passagem do tempo? O medo de ser julgada, de ser vista como menos do que mulher, de não ser desejável, de ser novamente ridícula, era quase insuportável. Ele se aproximou dela, o olhar gentil e paciente, sem pressa. As mãos dele, quentes e seguras, pousaram em seus braços, acariciando-o suavemente. Não há nada para temer, ele sussurrou, a voz rouca e reconfortante. Você é linda. Aquelas palavras, simples, mas carregadas de sinceridade, desfizeram um nó que ela carregava há décadas. Ele não se importava com o que o tempo havia feito à sua casca. Ele via a essência, a alma resiliente que havia florescido sob a melancolia. Lentamente, hesitante, ela começou a desabotoar a blusa. Cada botão solto era um pequeno passo, uma barreira que caía. Quando a roupa finalmente deslizou, revelando a pele pálida sob a luz suave, ela fechou os olhos, antecipando uma reação, um suspiro de desapontamento. Mas não houve nada além do silêncio. E depois, um toque. As mãos dele eram suaves como plumas, percorrendo a curva de seu ombro, a linha de sua clavícula, a suavidade de sua pele. Ele a beijou no pescoço, depois em cada uma das rugas finas em sua testa, como se estivesse beijando cada história, cada sacrifício. Não havia luxúria voraz em seus olhos, mas uma reverência, uma admiração silenciosa. Ele a adorava. Adorava cada marca, cada curva, cada imperfeição que ela havia aprendido a detestar em si mesma. E nesse alívio profundo, ela finalmente se permitiu sentir. Sentiu o calor da pele dele contra a sua, a força de seus braços a envolvendo, o bater de seu próprio coração, que agora era um ritmo constante e feliz. Naquele momento, sob a luz dourada do quarto, ela não era apenas uma mulher madura, marcada pelo tempo. Era uma mulher renascida, amada, e pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente bela em seus próprios olhos. A melancolia dos anos perdidos ainda estava lá, um murmúrio distante, mas foi sobrepujada pela esperança de um novo amanhecer, pela suave certeza de que, finalmente, ela havia encontrado seu lugar, sua paz, seu lar, nos braços daquele que havia, não como o mundo havia, mas como ela sempre sonhou em ser vista. A manhã quebrou sobre ela como um véu de seda, não com a rudeza de um despertador, mas com a suavidade da luz que espreitava pelas cortinas. Ela acordou nos braços dele, a cabeça aninhada em seu ombro, sentindo o ritmo constante de sua respiração. Não havia mais o aperto no peito, a ansiedade ou o receio que a haviam assombrado por tantos anos, por tantas noites. Em seu lugar, um silêncio preenchia a câmara. Um silêncio que falava de paz, de aceitação, de um refúgio finalmente encontrado. As rugas em seu rosto, que antes pareciam gritar suas falhas, e o tempo irreversível, agora pareciam contar uma história de resiliência e de uma beleza que havia esperado pacientemente para ser redescoberta. Não era a beleza efervescente da juventude, mas a de uma paisagem antiga, cheia de vales e montanhas, cada marca uma evidência de uma jornada longa e cheia de percalços, uma beleza que pedia para ser lida e compreendida. Ele se mexeu suavemente, um braço se apertando um pouco mais ao redor dela, e ela sentiu um sorriso involuntário florescer em seus lábios. Era um sorriso que não se sentia há muito tempo, um que não precisava ser escondido ou justificado. O sol começava a inundar o quarto, pintando os móveis com um tom dourado e amaciando as sombras que dançavam. Ela se virou, encontrando os olhos dele que se abriam lentamente. Um sorriso preguiçoso se formando em seus lábios também, espelhando o dela. Não houve necessidade de palavras. O entendimento pairava entre eles, mais profundo do que qualquer diálogo poderia expressar, mais íntimo do que qualquer confissão. Era só a linguagem de duas almas que haviam encontrado seu porto seguro, duas vidas que haviam, contra todas as probabilidades, se entrelaçado na tapeçaria do tempo, tecendo novos fios de esperança. Ao longo dos dias que se seguiram, a sensação de leveza persistiu, não como uma euforia passageira, mas como uma fundação sólida sobre a qual ela poderia, finalmente, construir o resto de sua vida. Ela caminhava pela casa, cuidava de suas plantas, preparava o café, mas tudo com uma cadência diferente. As tarefas que antes pareciam pesos esmagadores agora eram parte de um ritmo, um pulso calmo, que ela compartilhava com a presença dele, com sua voz suave e seu toque gentil. Ele era discreto, sempre atento, com um olhar que parecia enxergar além da superfície, diretamente para a sua alma, para a mulher que ela realmente era.
Eles compartilhavam refeições simples, preparadas com carinho, conversas sobre o passado sem pesar, sem os grilhões da culpa, planos para o futuro sem pressa, sem a ansiedade das expectativas alheias. Havia um novo prazer em coisas tão cotidianas que antes passavam despercebidas. A leitura de um livro juntos na varanda, o som da chuva fina na janela, o calor de sua mão na dela enquanto andavam pelo jardim, sob o céu que parecia mais azul. Claro, o mundo exterior não havia mudado sua opinião tão facilmente. Os olhares curiosos dos vizinhos ainda estavam lá, talvez um pouco mais intensos, carregados de julgamento silencioso e fofocas sussurradas. As visitas de seu filho, que antes eram esporádicas, tornaram-se mais frequentes, carregadas de uma tensão não dita, um silêncio que falava de desaprovação. Ele a observava com uma mistura de preocupação e algo que ela ainda sentia como reprovação. Mas a sua própria reação havia mudado radicalmente. O aguilhão das críticas ainda podia atingi-la, mas a ferida não era tão profunda quanto antes. Era como se uma nova pele tivesse crescido sobre as cicatrizes antigas, tornando-a menos vulnerável aos golpes, mais resistente ao veneno da maledicência. As palavras de Lúcia, "Vai viver, menina", ecoavam em sua mente como um mantra, uma permissão para ser feliz, um grito de liberdade. E a adoração silenciosa nos olhos dele era um escudo impenetrável, uma armadura de amor que a protegia. Certa tarde, enquanto estavam sentados no banco do parque, observando as crianças brincarem, suas risadas ecoando no ar, uma de suas antigas amigas de costura, uma mulher conhecida por sua língua afiada e seu amor pelo drama, passou por eles. Ela parou, os olhos arregalados de espanto e curiosidade, e cumprimentou-a com uma falsa doçura, lançando olhares inquisitivos para ele, tentando decifrar o mistério. "Então, é verdade, não é?" A amiga insinuou, a voz um pouco alta demais, projetada para que os outros pudessem ouvir. As fofocas, quero dizer. Em outro tempo, ela teria corado, se encolhido em seu banco, tentado se justificar, gaguejando. Mas agora, algo em seu interior se acendeu, uma chama de autoconfiança que se recusava a ser apagada. Ela olhou diretamente para a amiga, um sorriso sereno em seus lábios, sem um pingo de vergonha. "Sim, é verdade. Estamos juntos?" A simplicidade da resposta, a falta de vergonha ou hesitação, a pegou de surpresa. O homem ao seu lado apertou sua mão discretamente, um gesto de apoio silencioso que valia mais que 1000 palavras. A amiga, sem mais munição para seu arsenal de fofocas, murmurou algo inaudível e se afastou apressadamente, visivelmente frustrada pela falta de reação dramática que esperava. Ela sentiu uma pontada de satisfação, não pela vitória sobre a amiga, mas pela sua própria capacidade de enfrentar o julgamento com graça e dignidade, protegendo sua paz. A verdadeira transformação não era na reação dos outros, mas na sua própria percepção de si mesma. Ela havia passado a vida inteira se definindo pelos papéis que desempenhava: filha, esposa, mãe, viúva. Agora, ela estava se definindo por quem ela era, por quem ela escolhia ser, por quem ela ousava ser. Era como se tivesse finalmente dado a si mesma permissão para existir plenamente, para respirar livremente, para ser. A melancolia, que antes era uma sombra constante a persegui-la, agora era apenas uma névoa ocasional, um lembrete das estações que haviam passado, um eco distante que não mais podia obscurecer o sol de seu presente. Ela se permitia sentir a tristeza pelas perdas, pelas oportunidades que não havia abraçado, pelos sonhos que havia deixado para trás. Mas essa tristeza vinha acompanhada de uma gratidão profunda pelo que havia encontrado. A esperança não era mais uma quimera, um desejo distante e inatingível, mas uma chama constante, alimentada pela ternura e pela presença dele, uma promessa de dias melhores. Eles visitaram a pequena igreja da cidade, não para um serviço religioso, mas apenas para se sentar em silêncio de mãos dadas, observando os vitrais coloridos filtrarem a luz, pintando o chão com tons de arco-íris. Havia uma solenidade tranquila naqueles momentos, uma sensação de que cada passo que davam juntos era abençoado, não por um ritual imposto, mas pela sinceridade de seus corações, pela pureza de seus sentimentos. Ela pensava em todas as vezes que havia vindo a este lugar, carregada de preocupações, buscando consolo e respostas para suas angústias. Agora, o consolo vinha de dentro, de um lugar de paz que ela havia construído com as próprias mãos e com o amor que havia ousado aceitar, um amor que lhe dera força. Uma noite, enquanto preparavam o jantar, ela cortava legumes e ele arrumava a mesa. O telefone tocou. Era o filho. O tom de voz estava um pouco mais suave do que antes, talvez pela aceitação gradual da situação, talvez pela impotência de mudar o rumo das coisas. "Mãe, eu só quero que você tenha certeza do que está fazendo. Eu me preocupo." Ela fez uma pausa, o facão na mão, olhando para o seu reflexo na lâmina, vendo uma mulher mais forte. "Eu sei, meu filho."
ela respondeu, a voz calma e clara, sem tremores. E eu estou mais do que certa. Estou feliz. Ela esperou, mas não houve mais objeções. Apenas um silêncio pensativo do outro lado da linha antes de ele se despedir, sem a usual censura. Ela desligou o telefone e se virou para ele, que a observava com um leve sorriso compreensivo. Ele ainda se preocupa, ela disse, mais para si mesma do que para ele, um suspiro leve escapando de seus lábios. Mas eu estou em paz com isso. Ele apenas assentiu, estendendo a mão para segurar a dela, um toque que valia mais que qualquer garantia verbal. A vida não era perfeita, e o julgamento, em suas formas mais sutis e insidiosas, provavelmente nunca cessaria completamente, sempre pairando nas sombras. Mas ela havia finalmente compreendido que a felicidade não dependia da aprovação dos outros, da validação externa, mas da coragem de se abraçar, de se permitir amar e ser amada, mesmo que isso significasse trilhar um caminho menos percorrido, um caminho que muitos não compreenderiam. Ela olhou para ele, para o homem que havia chegado tão inesperadamente em sua vida e havia ensinado a dançar novamente sob as estrelas, a sentir a música do mundo. O peso do tempo ainda estava em seus ombros, as marcas de uma vida inteira de sacrifícios ainda visíveis, mas agora havia uma canção em seu coração, uma melodia de esperança que prometia que os melhores dias, talvez, ainda estivessem por vir. Ela não era uma jovem, nem uma mulher sem passado. Ela era uma mulher que havia vivido, sofrido, amado e, contra todas as expectativas, ousado amar novamente, encontrando na segunda metade de sua vida a plenitude que a primeira metade havia apenas acenado, em promessas distantes e não cumpridas. A melancolia de tudo o que fora perdido ainda era um sussurro, mas a esperança, agora, era o coro, forte e claro, cantando um futuro possível. O silêncio da manhã, antes preenchido por um vazio ensurdecedor, agora ressoava com a suave sinfonia de duas respirações ritmadas, a promessa de um dia a dois. Os dias se desdobravam com uma delicadeza que ela jamais pensou ser possível, cada um tecendo novos fios na tapeçaria de seu relacionamento. Não era um amor impetuoso e juvenil, mas algo mais profundo, mais ancorado, como uma árvore antiga cujas raízes finalmente encontram o solo certo para se expandir. As pequenas coisas se tornaram monumentais. A maneira como ele sempre se lembrava do açúcar em seu café, o jeito como suas mãos se encontravam casualmente sobre a mesa, o riso compartilhado em meio a uma tarefa banal. Ele a via de verdade, e esse olhar transformava o mundo ao seu redor, suavizando as arestas ásperas da vida que ela havia conhecido. Ainda assim, a sombra de seu passado profissional pesava. Ela ainda mantinha seu emprego como cuidadora em meio período, um trabalho que, embora necessário por tantos anos, sugava sua energia e a deixava exausta, com pouca margem para si mesma. Era um lembrete constante da vida que ela estava tentando deixar para trás. Uma vida de serviço e renúncia pessoal. A cada manhã, ao se arrumar, sentia o mesmo aperto no peito, a mesma resignação. Mas algo havia mudado. Com a força que ele lhe dava, a coragem que Lúcia havia insuflado e a simples alegria de ser amada, o peso se tornou insuportável de uma nova maneira. Insuportável porque ela sabia que merecia mais. Uma tarde, ao retornar para casa, os ombros doloridos e a mente turva pelas demandas do dia, ela o viu sentado na varanda, desenhando em um pequeno bloco de notas. Havia algo de tão sereno e concentrado em sua postura que a fez parar. Lembrou-se de um tempo, há décadas, quando ela mesma sonhara em pegar um pincel, em dar vida às cores que via em seu interior. Um sonho rapidamente abafado pelas urgências da vida. Naquele momento, sentindo a exaustão física e mental de seu trabalho, ela soube. Era hora de se libertar. Na manhã seguinte, com o coração batendo forte, mas com uma determinação fria, ela redigiu sua carta de demissão. As palavras, que antes pareciam impossíveis de serem escritas, fluíam com uma clareza surpreendente. Não havia raiva, apenas uma calma resolução. Ao entregá-la, sentiu um nó se desfazer em seu estômago, um fardo pesado sendo levantado de seus ombros. A sensação de liberdade era quase vertiginosa, misturada com uma leve melancolia pelo fim de uma era, mas sobrepujada pela esperança de um novo começo. Com mais tempo em suas mãos, e com o encorajamento dele, ela finalmente pegou os pincéis. No início, os traços eram tímidos, hesitantes, como se suas mãos tivessem esquecido a linguagem das cores. Mas aos poucos, as paisagens de sua alma começaram a tomar forma na tela. Os campos de sua infância, as cores vibrantes do pôr do sol que ela costumava observar do quintal, até mesmo as expressões dos rostos que a haviam marcado. Era um renascimento silencioso, um diálogo com uma parte de si mesma que havia estado adormecida por tanto tempo. Cada pincelada era um ato de autoafirmação, uma celebração da beleza que ela agora permitia a si mesma ver e criar. O passo seguinte, e talvez o mais assustador, foi conhecer a família dele.
Seu filho, que ainda olhava para ela com cautela, era uma lembrança constante dos julgamentos que havia enfrentado. Mas a família dele era diferente. Sua mãe, uma mulher pequena e de cabelos brancos com olhos cheios de calor, a abraçou no primeiro encontro com uma ternura inesperada. "É bom ver meu filho tão feliz, querida", disse a sogra em potencial, a voz suave. "E é bom ver que ele encontrou alguém que o compreenda tão bem." Não havia vestígio de desconfiança ou curiosidade. Havia apenas aceitação, uma graça que acalmou a alma dela de uma maneira que as palavras de sua própria família nunca haviam conseguido. Os filhos dele, adultos e com suas próprias vidas, também a receberam com uma gentileza sincera. Eles a viam não como uma intrusa, mas como uma mulher que trouxera luz e alegria de volta ao pai. Um pai que, segundo eles, há muito tempo merecia encontrar a felicidade novamente. Em suas conversas, nas risadas compartilhadas à mesa, ela percebeu que havia encontrado não apenas um amor, mas uma família. Um porto seguro onde ela podia finalmente baixar a guarda e ser simplesmente ela mesma, amada e aceita por completo. A melancolia de não ter tido essa aceitação antes persistia como um leve eco, mas a esperança, agora, era uma melodia robusta e vibrante, prometendo um futuro de calor e pertencimento. O aroma de bolo de milho recém-assado flutuava pela casa, misturando-se com um riso contagiante de crianças pequenas. 4 anos, ou seriam 5. Os meses e as estações haviam se emaranhado em uma tapeçaria rica e colorida, tão diferente do cinza monótono que um dia preenchera suas janelas. Agora, elas estavam sempre abertas, as cortinas de linho claro dançando com a brisa que trazia o cheiro da grama recém-cortada e, às vezes, um eco distante do mar. A sala de estar, antes um museu de silêncio e poeira, fervilhava. Miguel, seu neto mais velho, empilhava blocos coloridos com uma concentração feroz, enquanto Sofia, a caçula, tentava enfiar um pedaço de biscoito na boca de um ursinho de pelúcia com ares de cirurgiã. Seus próprios filhos, agora adultos com sorrisos mais largos e preocupações diferentes, estavam espalhados, conversando em vozes calmas na cozinha, o burburinho de suas vidas preenchendo cada canto do lar. Ela observava a cena do sofá, um sorriso suave nos lábios, sentindo o peso leve de um gatinho adormecido em seu colo, um presente da neta, insistentemente batizado de Pudim. Houve uma viagem à praia no verão passado, onde ela, pela primeira vez em décadas, se permitiu sentir a areia morna entre os dedos dos pés e o sal no cabelo, sem a sombra da vergonha ou da inadequação. Construiu castelos de areia desajeitados com Miguel e riu com a espuma do mar que beijava seus tornozelos. Houve tardes no campo, colhendo frutas maduras e assistindo ao sol se pôr atrás de montanhas distantes, sentindo a plenitude de um céu estrelado que parecia abraçá-la. Momentos simples que antes lhe pareciam impossíveis, agora eram a própria tessitura de sua existência. As cicatrizes do passado não haviam desaparecido completamente. Vez ou outra, uma memória fugaz da invisibilidade, da sensação de não pertencimento, ainda a visitava, como um fantasma gentil que apenas lembrava o quão longe ela havia chegado. Mas não havia amargura, apenas uma quietude pensativa. Ela se lembrava do desespero silencioso, do quarto escuro, da sensação de que a vida estava passando por ela como um trem expresso. E então, o pequeno, quase imperceptível, ponto de virada. A decisão de não ceder, de não se deixar apagar. Não foi um golpe de sorte, nem um milagre repentino. Não foi sorte, foi escolha. A escolha de estender a mão, de aceitar ajuda, de falar quando sua voz tremia, de se expor novamente ao mundo e à possibilidade de ser ferida, mas também de ser amada. A escolha de perdoar a si mesma pelos anos perdidos, pela passividade que a aprisionou. A escolha de regar o jardim de sua própria alma, mesmo quando parecia que nada mais brotaria. E agora, ela estava aqui, aninhada em um sofá, cercada por vida, riso e um amor tão palpável que quase podia ser tocado. O coração, antes uma rocha pesada, agora batia com uma leveza e uma gratidão que a faziam sentir-se mais viva do que nunca. E você, já se sentiu invisível? Já sentiu o peso do mundo esmagando sua voz e sua esperança? Se essa história te deu um fio de esperança, se a ideia de que a luz pode retornar aqueceu seu coração, então se inscreve para acompanhar mais jornadas de transformação e resiliência. Nunca é tarde para ser amada.